7 palavras que, ao você falar em oração, atraem a paz do Espírito Santo sobre o seu coração. Quando a mente não silencia, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Não é falta de fé, não é rebeldia espiritual. É um conflito interno que muitos cristãos vivem, mas poucos verbalizam. O coração crê em Deus, ama a palavra, reconhece as promessas, mas a mente continua acelerada. Você ora, mas os pensamentos correm. Você busca a presença de Deus, mas a paz parece distante. E pouco a pouco, nasce uma culpa silenciosa. A sensação de que algo está errado com você, quando na verdade existe apenas um desalinhamento interior. Vivemos em um tempo em que a mente é constantemente pressionada. Decisões, responsabilidades, expectativas, medos futuros e culpas passadas se acumulam. Mesmo pessoas de fé sincera sentem dificuldade de descansar por dentro. E o mais doloroso é que muitos acreditam que isso significa fraqueza espiritual. A Bíblia, porém, mostra outra perspectiva. Ela não acusa esse cansaço, ela o acolhe. Jesus nunca enganou ninguém com promessas irreais. Ele não disse que a fé eliminaria conflitos. Ele foi honesto ao oferecer algo mais profundo, presença constante e paz verdadeira no meio da agitação. Quando ele declara, "Deixo-vos a minha paz", conforme registrado em João 14, ele não está falando de tranquilidade emocional fabricada pelo esforço humano. Ele está falando de algo que ele entrega, um dom espiritual, uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da autoridade que governa o interior. Essa paz não depende de silêncio externo. Você pode estar em meio ao barulho, à pressão e às decisões difíceis, e ainda assim experimentar descanso. O problema não é a mente pensar, o problema é quem governa esses pensamentos. Enquanto a mente tenta controlar tudo, a ansiedade cresce. Quando o Espírito Santo governa, a alma aprende a descansar mesmo sem respostas completas. Deus Pai não é indiferente à sua inquietação. Ele não se afasta quando você está confuso. Ele guarda o coração exatamente quando a mente está cansada. Jesus não exige que você esteja emocionalmente organizado para se aproximar. Ele se aproxima primeiro. O Espírito Santo não rejeita sua bagunça interior. Ele entra nela para colocar ordem. Desde o início, Deus não observa a distância. Ele age. Muitos tentam vencer a inquietação com mais palavras, orações mais longas, explicações mais detalhadas. Mas existe um momento em que falar demais revela tentativa de controle. A Escritura nos ensina algo simples e profundo. Nem sempre o que falta é intensidade espiritual. Às vezes, falta alinhamento. Falta dizer a coisa certa com o coração no lugar certo. Falta concordar com Deus antes de tentar resolver tudo sozinho. A mente moderna foi treinada para antecipar problemas. O coração, porém, foi criado para confiar. Quando esses dois não caminham juntos, nasce o desgaste espiritual. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a trabalhar. Ele não começa exigindo silêncio absoluto. Ele começa convidando à rendição interior. Ele responde a palavras que expressam confiança, não a discursos que tentam controlar o futuro. A paz verdadeira não é ausência de pensamentos, é presença de governo espiritual. É saber que, mesmo sem entender tudo, Deus está no controle. É descansar sabendo que o Espírito Santo está cuidando do que você não consegue organizar. Quando Jesus fala de paz, ele fala de algo que permanece. Algo que guarda o coração, mesmo quando a mente ainda está aprendendo a desacelerar. Talvez hoje você não precise aprender uma nova forma de orar. Talvez precise reaprender a falar com Deus de maneira mais simples, mais honesta e mais alinhada com o Espírito, porque existem palavras que alimentam a ansiedade e existem palavras que criam espaço para a paz. Existem palavras que tentam resolver e existem palavras que entregam.
O que você diz em oração revela onde seu coração está posicionado, e o Espírito Santo responde a esse posicionamento. Ele não força a paz. Ele governa quando encontra permissão. Quando você entende isso, algo começa a mudar. A mente já não precisa lutar sozinha. Quando o Espírito fala, a alma aprende a descansar. A paz não nasce do silêncio externo. Ela nasce do alinhamento interno. Esse é um ponto que muitos cristãos não percebem e, por isso, passam a vida tentando calar a mente, quando o Espírito Santo deseja governá-la. Você pode estar em um lugar silencioso e ainda assim inquieto. Pode estar longe de problemas aparentes e, mesmo assim, sentir o coração agitado. Isso acontece porque a paz não é produzida pela ausência de ruído, mas pela concordância interior com Deus. O coração humano foi criado para se alinhar a uma verdade maior. Quando esse alinhamento se perde, mesmo que a fé exista, a alma sente tensão. É como um instrumento afinado de forma incorreta. Ele continua sendo um instrumento, mas não produz harmonia. A Bíblia revela que o Espírito Santo não trabalha apenas trazendo consolo emocional. Ele trabalha ajustando o governo interior. Ele não silencia a mente à força. Ele realinha o foco. A Escritura diz que a mente governada pelo Espírito é vida e paz, como está escrito em Romanos 8. Isso revela algo profundo. A paz não é um sentimento isolado. Ela é o resultado de um governo. Quando a mente é governada pela ansiedade, ela produz inquietação. Quando é governada pelo medo, ela produz tensão. Quando é governada pelo Espírito Santo, ela produz vida e paz, mesmo quando as circunstâncias continuam desafiadoras. Muitos acreditam que para ter paz precisam eliminar pensamentos negativos. Mas a Bíblia não ensina isso. Ela ensina a mudar quem governa os pensamentos. A diferença é sutil, mas decisiva. Você não vence a inquietação tentando expulsar pensamentos à força. Você vence permitindo que o Espírito Santo conduza a sua forma de pensar. A paz não vem quando tudo se cala por fora, mas quando tudo se organiza por dentro. Esse alinhamento começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a entregar o que sente. Não é negar a realidade, é colocá-la no lugar certo. O Espírito Santo não pede que você finja estar bem. Ele pede que você concorde com Deus mesmo enquanto se sente frágil. Concordar com Deus não é repetir frases prontas, é ajustar o coração à verdade dele. Existe uma diferença clara entre falar muito e falar certo. Falar muito, muitas vezes, revela ansiedade tentando se aliviar. Falar certo revela rendição. Quando suas palavras expressam controle, a inquietação cresce. Quando expressam confiança, a paz encontra espaço. O Espírito Santo responde à rendição verbalizada porque ela demonstra alinhamento interior. Esse é o ponto em que a oração deixa de ser um monólogo cansado e se torna um encontro real. Você já não tenta convencer Deus a agir. Você passa a concordar com o que Ele já está fazendo. Isso muda tudo. A alma começa a descansar, não porque tudo se resolveu, mas porque o coração se alinhou à verdade. A paz que vem do Espírito não exige explicações completas. Ela exige posicionamento. Quando você aceita que não controla tudo, mas confia em quem controla, a mente começa a desacelerar. O alinhamento não remove os desafios, mas muda a forma como você caminha por eles. Você passa a viver o processo sem se destruir por dentro. Talvez você tenha buscado silêncio externo, ambientes tranquilos, distrações momentâneas. Tudo isso ajuda, mas não sustenta. O que sustenta é o alinhamento interior. É permitir que o Espírito Santo governe seus pensamentos, suas palavras e suas expectativas. Quando isso acontece, a paz deixa de ser algo distante e começa a se tornar uma presença constante. Essa revelação prepara o terreno para algo ainda mais prático.
Porque se a paz responde ao alinhamento, então as palavras que você escolhe em oração importam mais do que você imagina. E é exatamente isso que começa a ser revelado a partir daqui. As palavras que você escolhe em oração não são neutras. Elas revelam o lugar onde o seu coração está descansando ou lutando. Muitas vezes a inquietação permanece não porque Deus não respondeu, mas porque aquilo que sai da boca ainda está alinhado com o medo, com a pressa ou com a tentativa de controle. A Bíblia é clara ao afirmar que a fala nunca é apenas fala. Ela é expressão de governo interior. Jesus ensinou isso de forma direta quando disse que a boca fala do que está cheio o coração, como está escrito em Lucas 6. Quando você ora, você não está apenas informando Deus sobre o que está acontecendo. Ele já sabe. A oração revela para você mesmo em quem está confiando. Palavras revelam posicionamento. Se a oração é dominada por urgência, reclamação ou desespero, isso mostra que o coração ainda está tentando resolver sozinho. Se a oração começa a expressar entrega, confiança e rendição, o Espírito Santo encontra espaço para agir com liberdade. Existe uma diferença profunda entre falar para aliviar a ansiedade e falar para se alinhar com Deus. Muitas orações aliviam momentaneamente, mas não transformam. Elas descarregam tensão, mas não mudam o governo interior. O Espírito Santo não trabalha apenas acalmando emoções. Ele trabalha mudando a raiz do pensamento, e essa raiz é revelada pelas palavras que você escolhe. Algumas palavras mantêm a mente em estado de alerta constante, outras criam um ambiente de descanso espiritual. Não porque sejam mágicas, mas porque expressam uma decisão interna. Quando você ora tentando convencer Deus, seu coração continua agitado. Quando você ora concordando com Deus, a alma começa a desacelerar. O Espírito Santo responde à rendição verbalizada porque ela demonstra que o controle mudou de mãos. É comum pensar que Deus responde mais à intensidade da oração, mas a Escritura mostra que ele responde à verdade do coração. Palavras longas não impressionam o céu. Palavras alinhadas com confiança criam espaço para o agir do Espírito. A paz começa a se manifestar quando o coração para de disputar com Deus e passa a descansar nele. A oração se torna pesada quando a mente está cheia de exigências. Ela se torna leve quando o coração aprende a confiar. Por isso, as palavras importam. Elas não mudam Deus, mas mudam você. Elas reposicionam sua mente. Elas ensinam sua alma a sair do estado de alerta e entrar no estado de dependência saudável. O Espírito Santo não força a paz. Ele não impõe silêncio. Ele responde quando percebe abertura. Quando suas palavras deixam de ser tentativas de controle e passam a ser expressões de entrega, algo muda por dentro. A ansiedade começa a perder autoridade. O medo já não governa com a mesma força. A mente começa a se organizar a partir da confiança. Talvez você tenha aprendido a orar pedindo explicações. Mas existe um nível mais profundo de oração que nasce quando você começa a falar com Deus a partir da rendição. Esse tipo de oração não tenta antecipar respostas. Ele descansa no caráter de Deus. E isso muda completamente a experiência espiritual. As palavras certas não são as mais bonitas, são as mais verdadeiras. Elas não escondem a fragilidade, mas também não a colocam no trono. Elas reconhecem limites e entregam o governo. Quando isso acontece, o Espírito Santo começa a conduzir não apenas a oração, mas também a mente e o coração. É por isso que entender o peso das palavras é essencial antes de conhecer quais palavras falar, porque o objetivo não é decorar frases, mas permitir que cada palavra conduza a alma para um lugar mais profundo de descanso. E é exatamente isso que começa a acontecer quando essas palavras são apresentadas não como lista, mas como um caminho espiritual.
As 7 palavras não surgem como uma técnica para acalmar a mente, nem como uma fórmula para controlar emoções. Elas surgem como um caminho interior, um movimento da alma que começa no lugar da inquietação e termina no descanso. Cada palavra conduz a outra, porque cada uma representa um nível mais profundo de rendição. Não são palavras para repetir mecanicamente, mas expressões que ensinam o coração a caminhar em direção à paz. Quando a ansiedade domina, a alma tende a se fragmentar. Pensamentos se atropelam, o coração acelera, o futuro parece pesado demais. A Escritura não ignora esse estado. Ela o confronta com direção clara. Está escrito em Filipenses 4 que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus. Isso não é uma ordem fria, é um convite amoroso para sair do estado de tensão e entrar em um processo de entrega. Essas palavras começam quebrando o impulso de controle. A primeira delas ensina o coração a parar de resistir. A segunda ensina a reconhecer limites. A terceira leva à confiança. A quarta aprofunda a entrega. A quinta ensina a esperar. A sexta fortalece a fé. A sétima estabelece descanso, não como etapas rígidas, mas como um fluxo natural que o Espírito Santo conduz dentro de você. À medida que essas palavras são faladas com sinceridade, algo começa a mudar. A ansiedade não desaparece de forma brusca, mas perde autoridade. A mente desacelera, porque já não precisa antecipar tudo. O coração se abre porque não está mais tentando se proteger sozinho. A paz não invade a força. Ela começa a governar, porque encontra espaço. O Espírito Santo age nesse processo de forma delicada e profunda. Ele não pressiona emoções, ele conduz a alma. Cada palavra falada em oração se torna uma decisão interna, uma escolha consciente de sair do estado de alerta e entrar no estado de confiança. Não é negação da realidade, é reposicionamento espiritual diante dela. Essas palavras funcionam porque ensinam o coração a concordar com Deus. E concordar com Deus é mais poderoso do que tentar entender tudo. Quando a alma aprende a falar a partir da confiança, o corpo responde. A respiração muda, a tensão diminui, os pensamentos perdem velocidade. Isso não é apenas emocional, é espiritual. O caminho dessas palavras não leva à passividade. Ele leva ao descanso ativo, um descanso que não paralisa, mas sustenta. Você continua vivendo, decidindo e enfrentando desafios, mas agora sem se destruir por dentro. A paz começa a se estabelecer não porque tudo se resolveu, mas porque o governo mudou. Cada palavra prepara o terreno para a próxima. Não há pressa, não há cobrança. O Espírito Santo respeita o tempo do coração. Ele conduz esse caminho de forma segura, restauradora e fiel. E quanto mais essas palavras se tornam parte da sua oração, mais natural se torna esse movimento interior em direção à paz. Esse é o ponto em que a oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um lugar de encontro. Você não está mais buscando alívio momentâneo, está permitindo transformação profunda. A paz começa a se manifestar não como um sentimento passageiro, mas como uma presença constante. E quando esse caminho é percorrido, algo maior acontece. A paz deixa de ser apenas percebida e passa a guardar. Guardar pensamentos, guardar emoções, guardar decisões. É nesse ponto que a ação direta do Espírito Santo se torna evidente, conduzindo você a uma experiência que ultrapassa o entendimento humano. Quando a paz começa a governar por dentro, ela deixa de ser apenas percebida e passa a agir. Esse é o momento em que o Espírito Santo assume um papel ainda mais evidente, não como uma emoção passageira, mas como um guardião silencioso do coração e da mente. A Bíblia descreve esse agir de forma precisa, ao afirmar que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente.
como está escrito em Filipenses 4. Guardar significa vigiar, proteger, manter sob cuidado constante. Não é um toque momentâneo, é uma presença contínua. Essa paz não depende de boas notícias. Ela não se sustenta em circunstâncias favoráveis. Ela nasce da ação direta do Espírito Santo, operando onde a ansiedade costumava dominar. Enquanto antes a mente corria de pensamento em pensamento, agora ela encontra limites. Enquanto antes o coração reagia com medo, agora ele aprende a descansar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o governo mudou. O Espírito Santo não silencia a mente pela força, ele a educa. Ele ensina o coração a confiar, mesmo quando a lógica ainda busca respostas. Ele sustenta você no meio do processo, não apenas no final. Essa é uma das maiores obras da paz de Deus. Ela não espera o fim da batalha para se manifestar. Ela se manifesta durante a caminhada. Nesse ponto, algo profundo acontece dentro de você. A ansiedade começa a ceder espaço, não de forma brusca, mas constante. A confusão dá lugar à clareza necessária para o próximo passo, não para toda a jornada. O peso emocional diminui porque você já não carrega tudo sozinho. O Espírito sustenta aquilo que você não consegue sustentar. Essa paz que ultrapassa o entendimento não ignora a realidade. Ela a enfrenta com outra perspectiva. Você continua consciente dos desafios, mas já não é dominado por eles. A mente para de antecipar cenários catastróficos. O coração aprende a esperar sem desespero. Essa mudança não vem do esforço mental, ela vem da ação espiritual. O Espírito Santo trabalha como um guardião interior. Quando pensamentos desordenados tentam retornar, ele lembra o coração da verdade. Quando o medo tenta se levantar, ele sustenta a confiança. Quando a alma começa a se cansar novamente, ele renova as forças de forma silenciosa. Esse é o cuidado contínuo de Deus, operando de dentro para fora. Muitos buscam paz como quem busca um alívio temporário. O Espírito Santo oferece algo mais profundo. Ele estabelece um novo ritmo interior. Um ritmo onde a mente aprende a parar antes de entrar em colapso. Onde o coração aprende a confiar antes de se desesperar. Onde a fé deixa de ser reação e passa a ser fundamento. Essa ação direta do Espírito também ensina você a reconhecer quando a inquietação tenta retornar. E, em vez de lutar, você aprende a entregar. Em vez de resistir, você aprende a confiar. A paz se torna um ambiente onde você vive, não apenas um sentimento que você visita. Com o tempo, você percebe que já não reage como antes. Já não se perde tão facilmente em pensamentos acelerados. Já não se deixa dominar por pressões externas. Isso não significa ausência de luta, significa presença constante de Deus. A paz de Deus não remove os desafios, mas muda completamente a forma como você atravessa cada um deles. Esse cuidado contínuo prepara você para algo essencial, transformar essa experiência em prática diária, porque aquilo que é vivido uma vez pode se tornar um hábito espiritual. E quando a paz passa a ser cultivada de forma constante, ela se torna um refúgio seguro para os dias difíceis. Quando a paz começa a ser experimentada dessa forma, ela pede continuidade. Não como obrigação religiosa, mas como cuidado consciente da alma. Aquilo que foi vivido em um momento de oração pode se tornar um hábito espiritual capaz de sustentar você nos dias comuns, nos dias difíceis e também nos dias bons. A prática transforma a experiência em fundamento. E o Espírito Santo trabalha com constância, não apenas com intensidade. A vida não desacelera porque você decidiu buscar paz. As demandas continuam, as decisões reaparecem, as pressões retornam. É exatamente por isso que transformar palavras em hábitos se torna essencial. Não para repetir frases automaticamente, mas para treinar o coração a voltar sempre ao lugar certo.
A paz cresce onde existe permanência. A Escritura revela esse princípio de forma clara quando afirma que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, conforme está escrito em Isaías 26. Propósito firme não significa ausência de dúvidas, significa direção definida. Significa escolher dia após dia, alinhar pensamentos, palavras e expectativas à presença de Deus, mesmo quando as emoções oscilam. Essa prática não exige longos períodos nem ambientes perfeitos. Ela se encaixa na rotina real, antes de dormir, quando a mente insiste em revisar o dia. Ao acordar, quando o futuro começa a pressionar. Em momentos de crise, quando o coração acelera sem aviso. Sempre que a inquietação tenta assumir o controle, essas palavras se tornam um retorno consciente à confiança. Com o tempo, algo muda de forma quase imperceptível. A mente começa a reconhecer mais rápido quando está saindo do eixo. O coração aprende a parar antes do esgotamento. A oração deixa de ser um recurso emergencial e se torna um lugar frequente. Não porque você precisa, mas porque você aprendeu onde encontra descanso. O Espírito Santo age com fidelidade nesse processo. Ele lembra você do que já foi vivido. Ele traz à memória a verdade quando o medo tenta confundir. Ele sustenta a disciplina interior sem transformar isso em peso. A prática não se torna cansativa porque não nasce da cobrança, mas da experiência de cuidado. Essas palavras, quando repetidas com consciência, criam um ambiente interno de segurança. Não uma segurança baseada em controle, mas em confiança. Você passa a reagir menos por impulso e mais por discernimento. As decisões se tornam mais calmas, as emoções mais estáveis, a fé mais silenciosa e firme. Transformar isso em hábito não significa que você nunca mais sentirá ansiedade. Significa que você saberá exatamente para onde voltar quando ela surgir. Esse retorno rápido evita desgastes profundos. Evita que a mente se perca por longos períodos. Evita que o coração carregue pesos desnecessários. A constância cria profundidade. O que antes era um exercício consciente começa a se tornar natural. O descanso deixa de ser algo que você busca desesperadamente e passa a ser um estado que você cultiva. A presença de Deus deixa de ser apenas um momento específico e passa a acompanhar você ao longo do dia. Essa prática também fortalece sua identidade espiritual. Você já não se vê como alguém dominado pelas circunstâncias, mas como alguém guardado por Deus. A paz não elimina responsabilidades, mas muda a forma como você as enfrenta. Você continua vivendo, trabalhando e decidindo, mas agora com um coração sustentado. Quando as palavras certas se tornam hábito, elas deixam de ser apenas palavras. Elas se tornam um refúgio, um lugar seguro para a mente cansada, um abrigo para o coração inquieto. Isso prepara você para o último entendimento, talvez o mais libertador de todos. A paz não é ausência de problemas, ela é presença viva de Deus no meio deles. A paz verdadeira não chega quando tudo se resolve, ela chega quando Deus se faz presente. Esse é um entendimento que transforma a vida espiritual. Muitos passam anos buscando paz como quem busca um cenário ideal. Um dia sem conflitos, uma mente sem preocupações. Mas a Bíblia revela algo mais profundo. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença viva de Deus governando o interior. Quando a paz depende das circunstâncias, ela é frágil. Basta uma notícia, uma decisão difícil ou uma incerteza para que tudo desmorone. Mas quando a paz nasce da presença de Deus, ela permanece mesmo quando o cenário não muda. É por isso que a Escritura declara com tanta força que o Senhor é a nossa paz, como está escrito em Miqueias 5. Deus não apenas concede paz, Ele é a paz. Onde Ele governa, a alma encontra descanso.
Esse entendimento muda completamente a forma como você vive os desafios. Você deixa de esperar que tudo se encaixe para então descansar. Você aprende a descansar enquanto tudo ainda está em processo. Isso não é negação da realidade, é maturidade espiritual. É reconhecer que Deus está presente em cada etapa, não apenas no resultado final. O Espírito Santo se manifesta exatamente assim. Ele não promete que você nunca mais enfrentará dias difíceis. Ele promete que você nunca mais enfrentará esses dias sozinho. A presença dele traz segurança interior. Uma segurança que não depende de respostas imediatas, mas do caráter fiel de Deus. Você passa a caminhar sabendo que, mesmo sem entender tudo, está sendo cuidado. Quando essa verdade se estabelece, a ansiedade perde força. Não porque você se tornou mais forte, mas porque deixou de carregar sozinho o que nunca foi seu para carregar. A paz passa a ser uma companhia constante. Ela não elimina o peso do dia, mas impede que esse peso destrua você por dentro. Essa paz também muda sua relação com o tempo. Você já não vive apressado por soluções. Aprende a esperar sem se desesperar. Aprende a confiar sem exigir controle. Aprende a viver o hoje sem antecipar o amanhã com medo. Isso não acontece da noite para o dia, mas se aprofunda à medida que você permanece na presença de Deus. O fechamento dessa jornada não é um ponto final, é um convite. Um convite para viver de forma diferente, para orar de forma mais simples, para falar com Deus com palavras que alinham o coração ao descanso, para permitir que o Espírito Santo governe não apenas momentos de oração, mas também pensamentos, decisões e reações diárias. A paz que Deus oferece não depende de você acertar tudo. Ela depende de você permanecer. Permanecer na confiança, permanecer na rendição, permanecer na presença. Quando isso acontece, a vida continua com seus desafios, mas o coração já não se perde no meio deles. Se você aprender a falar essas palavras com sinceridade, algo profundo acontece. O Espírito Santo encontra espaço para governar o seu coração, não com imposição, mas com amor, não com cobrança, mas com cuidado. E essa paz começa a se manifestar não como um sentimento passageiro, mas como uma realidade espiritual estável. Leve isso com você. Volte sempre que a inquietação tentar assumir o controle. Lembre-se de onde a paz nasce. Ela não nasce do silêncio externo. Ela nasce da presença viva de Deus dentro de você. E onde Ele está, o coração pode descansar.